E aí, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao canal da Síndrome do Pânico. Se você é novo por aqui, clica em sobre, é a última aba do canal, leia todas as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva no canal nesse botão vermelho para você ficar por dentro da nossa comunidade. Clica também nesse sininho que você vai receber o vídeo no momento em que eu enviar. Vídeo de hoje... Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os 3 maiores erros dos psicólogos, as lorotas. Vamos então falar, lembrando que isso aqui não é todos os psicólogos, existem várias linhas, mas eu peguei aqui 3 erros e quem for contra ou quem for a favor pode falar nos comentários aí pra gente discutir e a gente crescer junto, porque eu aqui no YouTube eu posso falar alguma coisa que não seja verdade, ou posso falar alguma coisa também que seja verdade, uma verdade aí que serve para a maioria das pessoas. Então, bora que vamos. Primeira lorota que os psicólogos acreditam que vão te convencer e vão fazer é eles acharem que podem entender o sentimento dos outros. É impossível você entender o que o outro está sentindo. Você não tem como entender. Se um amigo meu chegar para mim e falar o seguinte: caramba, eu comprei uma casa nova, eu não vou sentir o que ele está sentindo. E se eu não vou sentir, eu não tenho como entender. Que você não sente, você tem uma vaga suposição do que ele está sentindo, mas entender de verdade não tem como. Só quando você passa por aquele problema que você vai conseguir entender. Então, se ele não consegue entender o sentimento dos outros, como é que ele vai ajudar uma pessoa que está sofrendo com problemas emocionais como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, algumas consequências aí da síndrome do pânico? Eu acredito, e essa é apenas uma opinião, não é nenhuma verdade absoluta, até porque na internet não é local de você procurar saber como você vai se curar de A, B ou C problema, né, seja ele físico, espiritual ou psicológico, mas eu acredito que não tem como saber, não tem como entender, não tem como nem entender nem saber. Eu vou dar um exemplo muito claro. Uma pessoa que fuma crack, ela tem ali um pico de sentimento inimaginável. É uma coisa altamente prazerosa. Eu não consigo entender e ninguém vai conseguir entender até que você fume um crack. Mas não é para você fumar crack não, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não vai achar que você deve utilizar drogas não. Mas as drogas é um bom exemplo. Um outro exemplo também é quando você tem filhos. Quando você tem filhos, você tem uma outra visão de mundo. Você passa a sentir coisas que você não sentia antes. Você passa a se preocupar, você tem um grau maior de preocupação, você não se importa com tantas coisas, o que importa para você a partir daquele momento é a felicidade dos seus filhos. Então, o psicólogo, ele não vai tratar de quem acabou de ter filho, ele vai tratar de outros assuntos. Então, a pessoa que, por exemplo, é viciada em drogas deve se tratar com um médico, principalmente, porque já passou a ser uma coisa orgânica, já passou a ser uma dependência química. E dependente químico você se trata com elementos químicos. Já não depende mais do seu cérebro. Eu estava conversando com uma amiga ontem sobre ansiedade generalizada e eu estava tentando colocar na cabeça dela, ela foi no hipnólogo, eu estava tentando colocar dentro da cabecinha dela que não importa o que ela pense, ela vai continuar sentindo ansiedade, ela vai ter ataques de ansiedade, porque não é um controle mental, é um distúrbio emocional causado por algum fator orgânico que deve ser tratado por um médico. Então a primeira lorota que os psicólogos vão tentar te empurrar é eles dizerem que eles entendem o que você está sentindo, e isso é completamente impossível. Não tem como eles saberem o que ninguém sente. Eu não tenho como saber o que você está sentindo. Eu não consigo também entender o que você sente. O que eu tenho é uma mera suposição do que você pode estar sentindo. Assim como aquele exemplo bobo que eu dei lá no início da casa. O dia que eu comprar uma mansão na praia,
Eu vou entender o que é ter uma mansão na praia. Eu vou saber os pós, os contras, eu vou sentir. Eu não vou conseguir sentir se a casa for sua. São sentimentos diferentes. Então, aqui é um exemplo bobo, mas no caso de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ele nunca vai entender o que você sente. Por mais que ele saiba, e o pior, ele vai dizer para você que você não tem capacidade de dizer o que você mesmo sente, porque quem estudou foi ele. E ele vai falar isso para todo mundo, inclusive muitas vezes até para você. E isso é verdade, e você pode comprovar. Os psicólogos são muito escrotos, a maioria deles. Nos casos de tratar transtorno de ansiedade, tá? Porque a psicologia tem outras coisas interessantes aí que a gente utiliza aí na economia, na engenharia, mas para tratar problema orgânico, tratar de sentimento dos outros, não. Uma outra lorota que os psicólogos sempre tentam empurrar para a sociedade, para as pessoas, para o governo, para os seus clientes, é achar que eles descobriram a pedra filosofal. O que é pedra filosofal? Pedra filosofal é uma pedra, é uma substância, né, derivada aí de mercúrio, do ouro, em que a pessoa, ao tomar essa mistura, esse composto, ela vai ter a vida eterna na Terra, né? Ela não vai morrer. Então isso é a pedra filosofal, é questão de química, de alquimia. Então assim, é a grande descoberta da humanidade, que na verdade não foi descoberto até hoje, mas os psicólogos eles acham que eles descobriram aquela coisa fantástica, né? Nós descobrimos quando o ser humano tem raiva. Nós descobrimos como o ser humano age, nós descobrimos como o psicopata age. Olha só, saber como um psicopata, um criminoso, um estuprador ou até um grande empreendedor age, todos nós podemos saber isso. Isso não é nenhuma grande descoberta. Saber como uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, TAG, ou agorafobia, eu sempre falo errado, agorafobia, é isso aí. Ela tem um determinado comportamento, todo mundo sabe que um cara que sofre de síndrome do pânico, ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de frequentar lugares onde tem muita gente, onde é difícil. Isso não é nenhuma grande descoberta, mas o que eu vou falar agora é ainda mais interessante. Achar que descobriu alguma coisa não o torna capaz de dominar o comportamento humano. Ninguém é capaz de dominar o comportamento humano. O comportamento é uma coisa muito singular e depende de milhares de fatores diferentes. Inclusive, vamos falar um pouco de economia. A Google, ela descobriu isso. Ela descobriu que ela não consegue mudar o seu comportamento. Não importa a quantidade de fakes que estejam nas redes sociais, não importa a quantidade de notícias extremamente cuidadosamente escolhidas para irem até você. Então, o que essa empresa fez? Ela procurou dominar o mercado, a economia, de acordo com o que você pensa. Isso se chama programação algorítmica, né? Os algoritmos eles já foram introduzidos na matemática, serve para diversas coisas diferentes. Na internet a gente tem a linguagem HTML que evoluiu para os scripts e a partir disso conseguiu se fundamentar os algoritmos. Os algoritmos eles são capazes de manipular o comportamento humano através da captura de dados na internet. Isso inclusive foi tema de vestibular, foi tema do Enem e é uma coisa super interessante. Então a Google consegue te manipular de acordo com o que você pensa, uma coisa muito individual. Mas a psicologia não consegue fazer isso, porque ela acha que descobriu grandes coisas, grandes tipos de comportamento, mas voltando lá aquele primeiro defeito, primeiro ela não consegue entender o que você sente. Ela não consegue entender o que um psicólogo, um criminoso ou até um grande empreendedor, um grande cientista sente. Sendo assim, ela não tem como manipular o comportamento dessa pessoa.
De maneira que ela já tem um determinado comportamento e ela vai alterar esse tipo de comportamento, principalmente se é um problema orgânico. Vamos dar um exemplo bem chulo aqui, bem idiota. Uma pessoa bêbada. Nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum padre, pastor, curandeiro, pai de santo vai fazer com que essa pessoa tenha um comportamento sóbrio, ela estando bêbada. Por quê? Porque é um problema orgânico. E isso nos leva ao terceira lorota. Os psicólogos acham que podem curar problemas orgânicos. O hipnoterapeuta, ele acha que pode curar sua dor nas costas, que pode ser um problema aí nos seus anéis da coluna, com o poder da hipnose. Ah, você sofreu um acidente e perdeu o dedinho do pé. Com o poder da mente, o seu dedo vai voltar para o lugar, ele vai se voltar ali para o seu pezinho, para você ter 5 dedos de novo. Isso não tem como! Psicólogo não cura problemas orgânicos. Ele não cura problemas orgânicos. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Dê uma olhadinha na playlist do canal. Tem bastante assunto, bastante vídeo interessante para Quem quiser vocês. Entrar em contato comigo é só mandar um e-mail para mim, curadasindromedopânico@gmail.com. Pode também falar pelo Facebook. Curta lá. facebook.com/Cura da Síndrome do Pânico. Os links estarão todos na descrição. E não se esqueça, você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, a chegar ao número maior de pessoas. Então, gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de comentar, hein? Valeu!